começar com uma oração e vamos dar início a mais uma aula para a glória de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de aprender mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Deus, eu te peço, abre nossas mentes para que venhamos, meu Senhor, entender a Tua Palavra, para que venhamos, meu Senhor, absorver e colocar em prática para a glória do Teu nome, Jesus. Que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Só confirmando o tema de hoje, confirmando o concerto, lição 5. Quem tem o material aí pode acompanhar. Quem não tem, pode abrir a sua Bíblia aí conosco. Deixa eu ver aqui. Em Josué, no capítulo 5, do verso 2 ao 12. Então temos como texto do dia, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Está em Atos capítulo 7, verso 39. A síntese diz o seguinte: Deus firmou um concerto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Temos 3 objetivos, que é explicar o significado da circuncisão para os hebreus, expor os episódios fundamentais acontecidos num arraial montado em Gilgal, um lugar marcante para a história do povo hebreu. Mostrar como surgiu a Páscoa e qual o seu simbolismo. Então temos aí esses 3 objetivos. Você pode estar acompanhando na sua Bíblia a leitura que eu vou fazer agora. Josué capítulo 5, versículo do 2 ao 12. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto, pelo caminho depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos a estes, Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje resolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Essa é a leitura que temos por base hoje da nossa aula. A palavra é um pouco complicada de se falar, né? Circuncisão ou incircuncisão, palavras estranhas, né? Mas hoje vamos justamente aprender o que significa essa circuncisão, qual era o simbolismo dela, né? Então, hoje a aula bem dinâmica. Introdução. Deus chamou o patriarca Abraão e fez com ele uma aliança. Para cumprir a sua parte, como forma de aceitação do concerto, Abraão deveria prometer-se
comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Ele aceitou o desafio e muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes na saída do Egito e no deserto do Sinai, está em Números capítulo 9. O Senhor estava ensinando seu povo sobre a obediência e a devoção. O Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer da igreja, uma atitude de fé. Mas ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhes o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu a não circuncisão do restante do povo, até o dia em que puseram os pés em Canaã. Nesse instante, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando e por isso precisavam manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Então, logo de cara aqui já vemos a menção, né, de Abraão, que foi justamente o patriarca, né, quando Deus manda ele sair da sua parentela e da casa de seus pais. Deus confirmou essa aliança. Eles teriam que confirmar também na carne, ou seja, todos os homens teriam que ser circuncidados. E o que é essa circuncisão? A circuncisão era a retirada do excesso de pele do órgão masculino. Então, o excesso de pele do órgão masculino, ele era cortado como símbolo na carne da aliança com Deus. Então, todo o povo, filho de Abraão, eles eram obrigatórios a circuncidarem. Senão, eles seriam expulsos do meio do povo, né? Então, quando eles saem do Egito, ficam rodando no deserto, todos os que eram circuncidados morreram. E os que nasceram novo durante esses 40 anos no deserto, nenhum foi circuncidado. Então, justamente na terra prometida que Deus manda Josué refazer essa aliança, refazer esse concerto. Então, a circuncisão nada mais é do que cortar o excesso de pele do órgão masculino, né? Chamado de prepúcio. Vamos dar continuidade aqui. Primeiro tópico, circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Primeiro subtópico, a aceitação do pacto abraâmico. A circuncisão é a retirada do prepúcio do órgão sexual masculino. Entretanto, muito mais do que uma conduta de saúde pública, a circuncisão aqui estudada era praticada de forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abraão. Está em Gênesis 17, versículo do 9 ao 14. Era, portanto, um ato de obediência e fé. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16, Jeremias 4:4, que deixavam uma marca na carne capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. A circuncisão era realizada com uma faca de pedra, tá? Josué 5:2. Embora naquele tempo já existissem instrumentos de bronze, mas não de ferro, haja vista tivesse no final da idade do bronze. Segundo subtópico, uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão, por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Isso não era tão relevante que Moisés e sua esposa tiveram um grave incidente com o Senhor, o qual tensionou matá-lo pelo fato de seu filho não ser circuncidado. Está em Êxodo 4, versículo 24 ao 26. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante, circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Êxodo 6:12 e Levítico 26:41. Por isso morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração do Êxodos, ou seja, Êxodos quer dizer entrada, e da nossa também, ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior. Então, o ritual da
da retirada do prepúcio, né? A retirada do excesso de pele, era muito, muito, muito doloroso. Por isso exigia primeiro fé. Então Abraão foi acreditado primeiro como aquele que teve fé, acreditou na promessa de Deus, e segundo, circuncidou-se. Era uma coisa muito dolorosa, era feito com pedras, né, afiadas. Imagina só a dor, eu não quero nem imaginar. A dor insuportável, né, deles retirarem ali o excesso de pele do órgão masculino. Então a lição fala que não era apenas uma causa de higiene, né, limpeza, né? Porque enfim esse excesso de pele acaba acumulando muita sujeira no órgão masculino. Então essa retirada não só como saúde pública, mas também como forma de aliança. Então além da fé de Abraão, Deus queria que eles também confirmassem em seu corpo essa aliança. Só que infelizmente o tempo foi passando e muitos foram levando mais em conta a marca no seu corpo do que a própria fé em Deus. Deixaram de acreditar. É por isso que a maioria morreu. Quer dizer, a maioria não, todos, né? Tirando Josué e Caleb, todos morreram no deserto porque deixaram de acreditar em Deus. Tinham apenas a marca no seu corpo, mas infelizmente não tinha a marca no seu coração. Então essa a lição de hoje, vamos tratar sobre isso. A marca não só no corpo, ou seja, na conduta, mas também no coração, dentro da gente, né? Continuando, o terceiro subtópico do tópico 1. Uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão era um requisito para se comer a Páscoa. Está em Êxodo 12, capítulo 12, versos 44 e 48. Bem como para tornar-se guerreiro, ele não poderia lutar as guerras do Senhor sem antes ser submetido ao ritual. Em Gênesis 17:14, Deus disse que os não circuncidados deveriam ser exterminados do povo. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Eis o porquê que Davi, no confronto com Golias, insultou 2 vezes chamando de incircunciso. Está em 1 Samuel capítulo 17, verso 26 a 36. Aquele jovem pastor de ovelhas conhecia muito bem o Deus de Israel e pela ação de uma pedra lançada por ele, o incircunciso gigante veio ao chão. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícias humanas, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Pense, por qual razão Deus permitiu que a geração que entraria em Canaã ficasse um longo período sem ser circuncidada no deserto? Ponto importante. Deus não queria somente a circuncisão do prepúcio, mas a do coração. Então, é uma máxima, né, bem conhecida de Davi na guerra contra o filisteu, né? Ele declara: incircunciso filisteu. Ou quem é esse incircunciso filisteu? Então, para você que não sabia, está aprendendo agora que incircunciso, ou seja, não é circuncidado. Não tem o seu prepúcio cortado. Ele não tem o excesso de pele do seu órgão cortado, como um sinal de pacto com Deus. Então, incircunciso não era um xingamento, né? Hoje veio como um xingamento. Davi xingou aquele homem. Não é uma forma de xingamento, é uma forma de mostrar para ele e mostrar para todo o povo quem é esse homem que se diz ser forte ou melhor de todos, se ele não tem um pacto com Deus. Então não era apenas palavras jogadas ao vento. Incircunciso queria dizer quem é esse homem que não tem pacto com Deus de Israel. Quem é esse homem que se acha alguma coisa, mas na realidade ele não é nada. Porque nós somos a geração eleita de Deus, né? Nós somos o povo escolhido por Deus, nós somos aqueles que têm o pacto com Deus. Então, Golias era um incircunciso filisteu, ou seja, não tinha nenhum pacto com Deus. Então, a sua queda seria eminente. Davi acreditou nisso, não só pelo fato do seu órgão ser cortado, né? O excesso de pele ser cortado,
mas que isso simbolizava um pacto com Deus. E Deus, vendo a audácia daquele pequeno jovem, Deus foi com ele, porque a parte cortada do prepúcio justamente mostrava isso, que Deus estava com eles. Então, por isso, Davi obteve sucesso em sua peleja. Então, incircunciso filisteu quer dizer aquele que não tem pacto com Deus, né? Aquele que não é circuncidado. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Segundo tópico, vamos lá. Antes de entrar no segundo tópico, podem ficar à vontade aí para fazer perguntas, mandar aí seu questionamento, que se eu puder, claro, né, se eu conseguir, irei esclarecer para vocês, ok? Se estiver falando muito rápido, também fala aí. Vai dando feedback aí, ok? Vamos lá. Segundo tópico, um lugar chamado Gilgal. Primeiro subtópico diz o lugar de aliança. Está no verso 8 e 9 que nós lemos aqui no texto. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, onde havia uma ambiência de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil, a ponto de terem de ficar retidos no mesmo lugar até sararem. Versículo 8. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. Então imagina só a dor que esses homens sentiam, né? O normal, o comum desse pacto com Deus era feito no 8º dia de nascença, se não me engano. No oitavo dia do dia que o bebê nasceu, né? O bebê nascia. No 8º dia eles eram circuncidados. Então, sentia a dor, óbvio, né? Que era um ser humano. Mas não tanta como um adulto. Porque quando criança, quando bebê ainda, seu corpo ainda é flexível, né? Ainda não sente muita dor. Mas como adulto, imagina só a dor que aqueles homens sentiram ao ser cortado, né, o excesso de pele do seu órgão. Então, foi algo muito doloroso, mas era para confirmar a fé que eles tinham em Deus, no caso, externar no seu corpo a fé que ele tinha no coração. Segundo subtópico, lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito. O opróbrio quer dizer a vergonha, né? A vergonha do Egito. Elevando o povo a um patamar de excelência diante dele. Não se tratava, obviamente, do opróbrio, da vergonha da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha, o vexame e a desgraça eram devido às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada pelo deserto. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que milhares morressem no deserto. Deus removeu o opróbrio em Gilgal e estabeleceu a dignidade, ponto de partida, para um novo capítulo da história do seu povo. O fato de os hebreus submeterem-se novamente ao Senhor enquanto nação, aceitando serem circuncidados pela fé, fez com que eles fossem reinseridos no pacto espiritual. Então não só se tratava de algo na carne, né, na pele, mas esse ato, essa atitude, esse gesto confirmava novamente o pacto espiritual com Deus. Terceiro subtópico, lugar de prosperidade. O povo de Israel andou de acampamento em acampamento por 40 anos em um deserto inóspito, ou seja, inabitável, né? Era ruim a habitação, no qual não havia água. Agora, após transpor o Jordão, os hebreus armaram em Gilgal seu primeiro arraial em Canaã, onde não há registro de falta de água e nem de comida.
Há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, como aconteceu na caminhada pelo deserto. Nesse caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto. Entretanto, depois de renovada a aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou. Nos dias de abundância e fartura, a dependência de Deus ainda é necessária. Antes o povo era saciado com água saída da rocha, mas agora beberiam da chuva dos céus. Deuteronômio capítulo 11, verso do 11 ao 12. Pense, por que Deus permitiu ao povo passar 40 anos no deserto? Não foi tempo demais? Ponto importante. O deserto foi uma escola na qual os hebreus aprenderam os estatutos de Deus. Está em Salmos 119, verso 71. Então muitas pessoas, eu também, me incluo nisso, também sou ser humano, somos tendenciosos em reclamar quando vêm as dificuldades. Somos tendenciosos quando Deus ele permite uma luta, mas a luta quando Deus permite, no caso dos israelitas, dos hebreus, Deus permitiu para ensiná-lo, para ensinar os estatutos dele. Então quando vem as dificuldades, Deus quer nos ensinar alguma coisa. Quando vier as dificuldades, temos que parar, meditar, relembrar e falar assim, Senhor, o que é que eu estou fazendo? O que é que o Senhor quer que eu faça? Então as dificuldades vêm como se fosse um choque, na sua consciência. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu devo fazer mais pelo Senhor? Então as dificuldades não vêm para matar ninguém. Infelizmente, a desobediência do povo fez com que muitos morressem. Então, algo espiritual para nossas vidas hoje é que quando nós reclamamos demais, já estamos a ponto de morrermos espiritualmente, ou já estamos mortos espiritualmente e não percebemos. Então precisamos acreditar que todas as dificuldades é como se fosse uma escola. Deus está treinando o seu caráter, mudando a sua estrutura, para que quando vier pessoas precisando, ou vier mais tempos mais difíceis ainda, você já está com a estrutura mais firme e vai conseguir vencer. Então, quando Deus permitiu isso para o povo de Israel, foi para ensinar os seus estatutos. Foi para ensinar o povo. O povo era totalmente dependente de Deus. No deserto, eles não tinham dificuldades no sentido de provisão. Era deserto, enfim, deserto é ruim. Mas Deus provia o pão, Deus provia a água, Deus provia a sombra, Deus provia o aquecimento à noite, que era muito frio. Então, deserto não é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de provisão. É justamente no deserto que você consegue reconhecer. Bom seria, óbvio, melhor ainda, reconhecer Deus na abundância, Mas o Senhor Jesus mesmo disse que é mais difícil. Ou melhor, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus? Porque, enfim, quando ele precisa, a primeira coisa que ele vai pensar não é nem Deus. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar remédio. Mas na dificuldade, a primeira coisa que lembramos é de Deus. Então, que bom seria você lembrar de Deus na abundância sempre. Mas quando ele perceber que você está fugindo do propósito, ele com certeza vai permitir situações para lhe pôr no seu lugar. Ou seja, você reconhecer, você relembrar de onde você veio, relembrar pensar no que você está fazendo que poderia melhorar ou que poderia fazer diferente para agradar o nome dele. Então, deserto não é para matar ninguém. Deserto é a escola de crente. Deus quer te ensinar alguma coisa, você precisa parar, reconhecer isso e exaltar o Deus Todo-Poderoso. Amém? Cadê aqui vocês? Amém, Larissa. Pode perguntar, pode ficar à vontade, manda aí seus questionamentos. Se não tem dúvidas, vamos continuar. Vamos partir agora para o terceiro tópico, a celebração da Páscoa. Primeiro subtópico, a primeira Páscoa. Foi estabelecida por Deus sob a orientação de Moisés. Está em Êxodo capítulo 12, verso do 1 ao 20. O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abib, ou seja, mais ou menos ali
março, abril. Ou Nissan, né? Abib era o nome anterior e depois ficou conhecido como Nissan. Separa-se um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias, e detalhe, né? Esse mês para nós começa em janeiro, né? Mas para eles o mês não começa em janeiro, começa mais ou menos em março. O ano começa mais ou menos em março e em abril. Separasse um cordeiro por família, porque dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, assado e comido com pães asmos e ervas amargas, e isso apressadamente. Haja vista que o povo estaria de saída do Egito. Deus falou ainda que na noite desse 14 do primeiro mês, no caso entre março e abril, né, para nós aqui, um anjo sairia sairia a matar todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro, a marcar os umbrais e vergas das portas. Em Êxodo 12:12. De fato, tudo aconteceu como dito pelo Senhor a Moisés. Um ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa. Está em Números 9, do 1 ao 3. Israel peregrinava nesse tempo pelo deserto. Antes, porém, de completar o 2º ano de peregrinação, os hebreus desistiram de invadir Canaã. Em seus corações voltaram ao Egito. Está em Atos capítulo 7, verso 39. Pelo que Deus rejeitou aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. Então, primeiro ponto para nós relembrarmos o que era a Páscoa. A lição aqui nos deu alguns indícios, né? Mas eu quero entrar um pouco mais em detalhe. Quando Deus envia Moisés, né, para o Egito para libertar o povo, Deus começou a endurecer o coração de Faraó, porque Deus queria mostrar, através de cada praga, quem era Deus de verdade. Então, cada praga enviada por Deus era humilhando os deuses do Egito, porque eles adoravam animais, adoravam o próprio Faraó como um deus, né? Então, cada praga que Deus mandou humilhava cada deus do Egito. É por isso que Deus ali endurecia o coração de Faraó, porque Deus queria mostrar os milagres. E o último milagre foi a morte dos primogênitos, ou seja, a morte também que seria o sucessor do Faraó, né? Que eles adoravam como Deus. Só que a praga seria para todos, a não ser que todos os israelitas agora preparassem um cordeiro, juntassem sua família, preparassem um cordeiro, ervas amargosas. Olha a diferença. Aqui no Brasil ou em vários países, eles deturpam, né? Eles mudam totalmente o foco daquilo que é a Páscoa. Enquanto a verdadeira Páscoa é com ervas amargosas, é com pães asmos, ou seja, pães sem fermentos, né? Pães não levedados, né? Você sabe que o pão francês ele tem fermento para ele conseguir inchar, né? Então não era pão sem fermento, não tinha nenhuma substância nele, né? Então não era muito bom de se comer, mas era justamente isso que Deus estava mostrando para eles, para quando eles viessem comemorar anos depois, eles lembrassem do tempo amargoso do que era o Egito, do que era a escravidão. Então hoje no Brasil, ver como um chocolate, né? Coisa doce, e muito menos nada a ver com coelho, né? Infelizmente. Mas aqui no Brasil quer dizer que coelho quer dizer fertilidade e o ovo quer dizer que é uma comida completa, né? Então não tem nada a ver com o que se refere à verdadeira Páscoa. Então a Páscoa verdadeira é comemorada com ervas amargosas, pães sem fermento, pois justamente lembrariam eles da escravidão. Então quando eles agora matam o animal, né? Matam o cordeiro, e o seu sangue passa nos umbrais, ou seja, na caixa de porta, né? Quando o anjo passasse, a ordem era para matar todo mundo, mas quando o anjo passasse, sentisse o cheiro do sangue, eles passariam direto. Ou seja, trazendo para os nossos dias, quem tem a marca do sangue do cordeiro, glória a Deus. A morte, ela passa várias vezes querendo nos levar, mas quando ela sente o cheiro do sangue de Jesus que morreu por nós,
ela é obrigada a recuar. O mal é obrigado a recuar, porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então esse ritual já apontava para o sacrifício de Jesus, a morte de um cordeiro perfeito e o seu sangue aspergido nas portas, ou seja, o seu sangue vertido na cruz por nós. Então Deus já estava mostrando a obra da redenção da humanidade através da Páscoa. Então toda vez que você lembrar da Páscoa, lembre-se que foi para relembrar momentos difíceis, mas apontava para uma salvação. Apontava para o nosso Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Segundo subtópico, Páscoa, um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos. Tanto pela incircuncisão dos pretensos adoradores, está em Êxodo 12, 48, quanto pela incapacidade que eles tinham de cumprir a liturgia determinada. Agora, depois da circuncisão em massa, o Senhor autorizou a referida celebração. Como visto, era a terceira vez que celebravam a Páscoa. A primeira vez foi na saída do Egito. A segunda vez aconteceu no deserto, um ano depois, conforme capítulo 9, versículo do 1 ao 2. Agora, a terceira vez, quando aportavam na terra prometida, ou seja, estavam na terra prometida, né? Então, quando o povo ele se rebela contra Deus, pode trazer uma simbologia para nós hoje, né? Quando nós estamos, é como se nós estamos na pandemia, muitos estão sem tomar ceia, né? É como se Deus proibisse por longos anos a gente de tomar a ceia, que é um ritual hoje da igreja cristã, né? A celebração da ceia, para justamente relembrar a morte de Jesus e comemorar a sua ressurreição, né? Então é como se fosse isso. Deus proibiu que eles comemorassem a Páscoa durante 39 anos, uma forma de castigo para eles, porque eles não podiam agora se aproximar mais de Deus através da Páscoa, porque eles estavam rebeldes. Então é mais ou menos isso. Hoje, como se Deus tivesse proibido a gente de tomar ceia por causa da desobediência. Gislaine Wisla, seja bem-vinda. Agora, subtópico 3. Páscoa, um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Não se tratava de mera celebração cívico-religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, o Criador do universo, o qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Glória a Deus. Pense, qual a relação da Páscoa com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Ponto importante, quando a Páscoa foi instituída, o Altíssimo estava anunciando que Jesus, o Cordeiro Imaculado, viria ao mundo e morreria em favor da humanidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, a Páscoa tem um simbolismo muito, 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 muito importante, muito forte, muito interessante. Jane Kelly, minha querida, seja bem-vinda. Então, toda a trajetória do povo no deserto, saindo do sofrimento do Egito, entrando na terra prometida, tudo tinha um propósito de Deus. Todo o sofrimento passado era apenas para estruturá-los, era apenas para ensiná-los a receberem a terra prometida. Infelizmente, os rebeldes morreram durante 40 anos. Então, a passagem do povo de Deus do Egito para Canaã daria ali mais ou menos 15 dias vagando no deserto, 3 meses, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, por causa da desobediência, por causa da incredulidade, por causa da murmuração, olha aí a importância de nós não murmurarmos, nós não desobedecermos a ordem de Deus, ou fugirmos ou sairmos de seu propósito. Se o povo não tivesse saído de seu propósito,
a chegada em Canaã seria algo muito curto, mas por causa da desobediência, por causa da incredulidade, Deus permitiu com que eles ficassem rodando. Eles passavam pela terra prometida várias vezes. Rodavam 40 anos. Esse foi o tempo suficiente para que toda aquela geração incrédula morressem. É justamente essa geração incrédula que foram as únicas que estavam circuncidadas, que seguia o ritual da circuncisão. Ou seja, como já foi falado, a retirada do excesso de pele do seu órgão, né, do órgão masculino. Então todos os homens tinham que ser circuncidados. Para ser judeu, para ser hebreu, obrigatoriamente teriam que ser circuncidados. Só que essa geração circuncidada morre, vem a geração nova, e eles já adultos, né, teriam que ser circuncidados para renovar o pacto com Deus. Renovando esse pacto com Deus, Deus agora retornaria, né, ou seja, devolveria a sua presença de fato a eles. Porque quando eles começam a desobedecer, eles têm em seu corpo, o povo antigo, né, tem em seu corpo a marca. Mas infelizmente em seu coração eles não levavam de fato a presença de Deus. Eu posso trazer para os nossos dias como se hoje nós se vestimos como crentes. Falamos até como crentes, né? Não falamos palavrão, não bebemos, não jogamos jogo de azar e tal. Quem vê até pensa, mas infelizmente dentro de nós há muita maldade, há muita corrupção. Então é basicamente isso, é como se nós mostrasse algo exterior, a marca exterior, mas dentro de nós há algo muito obscuro. Então o povo judeu estava com a sua marca. Quem perguntasse, você é o quê? Eu sou judeu. Para confirmar, tinha que realmente ver se o seu prepúcio estava cortado, retirado, né? Mas infelizmente, dentro do seu coração só havia maldade, inveja, corrupção, havia desconfiança, murmuração. Então, a intenção do pacto com o povo era para eles verem, sentir na pele o que é a importância de um pacto. Só que infelizmente, mesmo assim, eles negligenciaram isso. Então o apóstolo Paulo, quando fala sobre a incircuncisão ou a circuncisão do coração, ele mostra a intenção de Deus para com seu povo. A intenção de Deus não era apenas marcá-lo, assim como um dono de uma fazenda marca seus animais. Não, Deus marcava o seu povo, mas também mostrava que eles eram livres para fazer o que quiser. Então Paulo fala da marca da circuncisão do coração. Quando você for ler agora as cartas de Paulo, você vai começar a entender melhor, porque você vai saber o que é circuncisão. Paulo fala sobre a circuncisão do coração, ou seja, é melhor você ter Deus, sentir Deus no seu coração, no seu íntimo, na sua intimidade, né? Sentir Deus na sua conduta interior, porque nós somos uma alma que temos um corpo e não ao contrário. Então adoramos a Deus, agradamos a Deus com aquilo que somos aqui dentro, não o que somos aqui fora. Aqui fora é apenas um reflexo daquilo que somos aqui dentro. Então Paulo vai explicar muito bem isso na carta dele aos Romanos, sobre a circuncisão do coração. Ou seja, temos que ser marcados por Deus na nossa conduta e não no exterior. Mulheres de cabelos longos até os pés, vestido longo até os pés, homem que não usa bermuda porque acha que isso é pecado, tem que usar terno, tem que usar gravata. Mas infelizmente seu coração é imundo, porque a circuncisão está só apenas no exterior, mas seu coração não foi circuncidado, ou seja, não tem um pacto com Deus interior. Então esse é o teor dessa lição, para nos ensinar que precisamos entender que deserto não mata crente, é lição para nós, para nos estruturar, e que o pacto verdadeiro não é algo exterior, é algo interior. Claro que quando você começa a demonstrar aquilo em atitudes. As pessoas vão começar a ver em você algo diferente nas suas atitudes, porque você realmente é por dentro e deixa isso transbordar por fora. Então vamos concluir aqui, vamos para a conclusão.
Deixa eu ler aqui esse subsídio que é muito, muito legal. Eu não quero deixar passar nada para vocês. A circuncisão é literalmente a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. É prescrita como um sinal externo necessário, Gênesis 17:11, Atos 7:8 e Romanos 4:11, para que alguém pertencesse ao povo da aliança do Senhor. Naturalmente, isso se aplicava somente às pessoas do sexo masculino. A circuncisão era um sinal adequado para o povo escolhido de Deus, porque a pureza espiritual e a santidade deveria caracterizar a sua vida. O significado positivo da circuncisão no Novo Testamento não está no cumprimento da lei, mas sim no sinal do povo escolhido por Deus. Era uma parte do mandamento de Deus que continha a promessa do Messias. A verdadeira circuncisão era um selo na fé. A verdadeira circuncisão não feita por mão humana, consiste em deixar de lado o corpo da carne pela circuncisão de Cristo, isto é, ser sepultado com ele no batismo e ressuscitar com ele. Colossenses 2, versículo do 11 ao 12. Quem quer que sirva a Deus em espírito e glorifique somente a Cristo, estará verdadeiramente circuncidado. Olha aí, detalhe. Quem quer que sirva a Deus em espírito e glorifique somente a Cristo, estará verdadeiramente circuncidado. Romanos, capítulo 2, versículo do 28 ao 29 e Filipenses, capítulo 3, versículo 3. O Antigo Testamento enfatiza a circuncisão tanto no sentido espiritual quanto no carnal. O Novo Testamento valoriza somente no sentido espiritual ao atribuir-lhe um significado mais profundo. Moécio, meu querido, mestre Wécio, seja bem-vindo. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai explicar justamente que essa marca não seja exterior, como já falei. E ele vai citar Abraão como exemplo de fé, não exemplo da ação de cortar o seu prepúcio, de cortar o excesso de pele do seu órgão. Paulo enfatiza não a marca exterior, não a marca no corpo, mas Paulo enfatiza a sua fé. Abraão creu e isso foi-lhe imputado como justiça, ou seja, para você ser salvo, não é você se vestir como crente. Para você ser salvo, não é você ir para a igreja. Para você ser salvo, é você acreditar no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É o seu coração, a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Luan, mas e o que tem a ver o prepúcio? O que tem a ver essa marca externa? A marca externa é o batismo nas águas. Como assim? Porque o batismo nas águas, ela vai evidenciar para as pessoas, ou seja, vai ser algo externo daquilo que você já tem interno. Você creu, assim como Abraão, ele creu, fato, ele saiu da sua terra, ele ouviu a voz de Deus e saiu peregrinando, sem rumo, porque ele acreditou. Então isso foi imputado como justiça. Você crê, por isso, agora para evidenciar externamente, você se batiza nas águas. Como para mostrar às pessoas a simbologia de que Cristo ele foi sepultado, foi morto, sepultado, nós fomos mortos e sepultados para o mundo. Quando saímos das águas, simboliza a ressurreição de Jesus e nós agora estamos ressuscitando com Cristo. E Paulo ele explica muito bem, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Então o ritual da circuncisão mostrava em seu corpo externo, mas a principal era a fé que estava dentro deles. Então o batismo nas águas não é para você apenas se molhar, se banhar, mas é para evidenciar a fé que você já tem dentro de você para as pessoas. Então o batismo nas águas evidencia o tipo de fé que você tem. Todo mundo crê em Deus, né? É muito fácil. Chega assim, eu tenho ele no meu coração, eu creio em Deus, mas infelizmente não acredita no sacrifício de Jesus. E o batismo nas águas vai evidenciar aquilo que você já crê. Você vai externar aquilo que está dentro de você. Eis a importância do batismo nas águas. E depois vem o ritual da Santa Ceia, que você vai relembrar a morte de Jesus e comemorar a sua ressurreição.
Amém! Meu Deus, que lição maravilhosa. Grato por vocês chegarem aqui, aqueles que chegaram, olharam e saíram, os que comentaram, a Larissa, não sei nem como agradecer, minha filha. Você sempre é a minha ouvinte assídua, só o Senhor para lhe recompensar. O irmão Écio chegou agora no final. Irmão Écio, vai se ajeitando aí, vamos marcar aí próximas lições para nós aprendermos juntos, hein? Deixa eu ler aqui a conclusão para encerrar mais uma EBD Live, ok? Os hebreus precisavam fazer sua parte no concerto com Deus. Infelizmente, contudo, na maior parte do tempo andaram de maneira desobediente, razão pela qual não puderam celebrar a Páscoa por 39 anos. Após a saída do Egito, porém, com a confirmação pela fé da aliança abraâmica com a circuncisão, o opróbrio do Egito foi removido, ou seja, a vergonha do Egito foi removido e a Páscoa foi celebrada novamente. Israel estava apto para tomar posse das promessas divinas. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Felipe Augusto chegou agora no finalzinho, meu querido. Mas vai ficar salvo aí para vocês acompanharem. Já fiz o apurado todo nessa lição. Confirmando o concerto, no caso, através da circuncisão, aquilo que Abraão creu e foi imputado como justiça, mas ele teve que circuncidar para ver externamente, então Josué teve que refazer tudo isso. Então, muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência. A próxima lição vai ser a lição 6, o encontro com Deus. Irmão Écio, aproveitando aqui já ao vivo, já convido ao senhor aí na próxima lição também, juntamente comigo. Você me chama aí no WhatsApp para confirmar, ok? Tá lançado o convite, mas a confirmação você aí analisa e me fala. Ok? Próximo encontro nosso vai ser o encontro com Deus. Né? Próxima lição é o encontro com Deus. Aí vamos ver se vai ser sábado ou domingo da semana que vem. Então, muito obrigado mais uma vez. Que o Senhor abençoe vocês. E até a próxima, se Deus quiser.